cientistas descobriram que está faltando um dia no calendário terrestre. Essa foi a primeira fake news que eu recebi enquanto cristão, talvez por um cristão bem intencionado, todavia que tenha começado por fé, mas terminado por vista. Tudo começou nos anos 70, durante a exploração espacial, quando surgiu o boato de que computadores haviam calculado com precisão a posição da Terra, bem como a das estrelas e do Sol, há cerca de 35 séculos atrás. Então foi notado que estava faltando um dia. Só que essa história, obviamente, tem alguns problemas. Mas de fato era bem plausível as pessoas terem acreditado nessa informação, que inclusive foi publicada em alguns jornais conhecidos, justamente porque o computador era uma tecnologia totalmente nova. As pessoas em geral não sabiam como funcionava e nem qual era o real poder dos computadores. Então, quando o boato se espalhou, as pessoas tiveram a tendência de acreditar, visto que elas não conheciam, não sabiam até onde um computador poderia ir. Hoje, através de programas simples, podemos voltar atrás e ver a posição dos astros celestes, sobretudo o Sol e a Lua e até as estrelas em relação à Terra, e dizer aonde cada um desses astros deveria estar. Mas apesar de podermos afirmar onde eles deveriam estar, nós não podemos dizer onde eles estavam. Por exemplo, vamos imaginar aqui um cenário hipotético de uma formiguinha andando num parque. Antes de tudo eu queria dizer que sempre quando eu falar de movimento do Sol aqui nesse vídeo, eu estou querendo dizer movimento aparente do Sol. Isto é, o movimento que o Sol faz, aparentemente ele faz, né, no nosso céu diurno, ok? Mas então, vamos ao nosso exemplo. Imagine que uma formiga sai do ponto B para um ponto C e ela demora um dia. E nós sabemos que a distância do ponto B para o ponto C é a mesma distância do ponto B para o ponto A, ou do ponto A para o ponto B, ok? É a mesma distância. E também essa formiguinha, ela vai percorrer a distância com a mesma velocidade, é o que nós imaginamos. Vamos concluir que, na verdade, se fôssemos um dia para trás, a formiguinha estaria exatamente no ponto A. Mas, como é um parque, podemos perguntar se alguém viu a trajetória real dessa formiguinha. Então, nós vamos perguntar para o João: João, realmente essa formiga estava no ponto A? Caso ele diga: não, a formiga estava no ponto X. Ela saiu do ponto X e foi até o ponto B e demorou um dia. Então, nesse caso, nós teríamos certeza que a formiga ela foi retardada por algum motivo. De forma similar, esquecendo a formiga agora e pensando no Sol, nós podemos calcular a posição. Contudo, nós não temos um Joãozinho que nos diga qual era a posição verdadeira. Não temos um Joãozinho para nos dizer que o Sol ele foi retardado. Mais uma vez, estou falando do movimento aparente do Sol. Esse é o grande problema do boato espalhado, porque ainda que o computador calculasse a posição do Sol no dia longo de Josué, nós não temos como saber onde ele de fato estava para poder comparar se ele foi retardado ou não. Josué descreve com grande precisão histórica todas as batalhas que foram travadas entre o povo de Canaã e os israelitas, o que nos faz ter certeza que se trata de um relato histórico. Mas, sendo um relato histórico, era perfeitamente possível, era perfeitamente plausível encontrarmos lendas ao redor do mundo. Afinal, naquela batalha havia muitos povos que não estavam presentes. Aliás, a maioria dos povos não estavam. Todavia, eles viram o Sol ser retardado. Então, criar lendas que explicassem aquele fenômeno seria bem plausível. E isso é o que nós não encontramos na história. Não, aí eu minto para vocês, porque nós encontramos na história muitas lendas
que falam do Sol ter parado. Por exemplo, nós temos uma lenda grega que fala do deus Apolo, que por algum motivo retardou o Sol por aproximadamente 24 horas. Temos também uma lenda maori da Nova Zelândia, que também fala que o seu herói, um herói clássico da cultura deles, conseguiu parar o Sol também por um grande período. Também temos uma lenda mexicana e algumas outras. Mas o que realmente aconteceu? É possível explicarmos cientificamente? Bem, muitos criacionistas têm buscado algumas explicações, como por exemplo a questão, alguma anomalia na refração da luz do Sol que ocorre na nossa atmosfera, que por algum motivo permitiu que a luz do Sol se estendesse por um período de tempo maior do que o habitual. Temos ainda outras explicações que diz respeito à precessão da Terra, Eu ainda vou falar isso adiante, os movimentos que a Terra faz, mas um deles é precessão, e que devido a essa precessão de ter acontecido de uma forma um pouco diferente da que observamos hoje, talvez por causa de alguma colisão de um astro na Terra, eu não sei, nem eles sabem. Mas o fato é que não há uma explicação científica para isso, não há uma explicação racional, uma explicação natural como conhecemos, uma explicação lógica. O que nós vemos é Deus quebrando todas as lógicas possíveis e imagináveis, parando o Sol, e talvez não o Sol, como parando todo o universo. Sim, é isso mesmo, eu disse todo o universo. É bem plausível pensar que, ao invés de ter parado simplesmente o Sol, Deus tenha retardado todo o universo. E tudo isso não é nada para um Deus grandioso, onde nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Talvez você tenha entrado nesse vídeo para ouvir uma evidência como a questão já citada de lendas de outros povos. Talvez você queira algo que te faça acreditar, mas o fato é que não há evidência maior do que as que o Espírito pode te dar. E ainda que eu te desse mais 1000 provas de conhecimento e sabedoria humana, o nosso coração carnal pediria mais 10.000. O coração cético está morto para as coisas de Deus. Ele é como a figura mitológica da Hidra, onde para cada cabeça cortada nascem duas no lugar. O cristão acredita porque foi resgatado e não acredita para ser resgatado. E ele acredita por meio de uma fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Uma fé que é dom de Deus e foi colocada em seu coração por Ele próprio. Uma fé que não vem de obras para que ninguém se glorie.